Relação binária. Então, agora que nós já estamos familiarizados com o produto cartesiano, podemos dar o nosso próximo passo, que é a relação binária. Nesse aqui, gente, nesse conteúdo aqui, vamos ter que estar lembrando, né, do que é o produto cartesiano. Então, de um modo geral, o que é uma relação, gente? Relação binária, binária te lembra o quê? Bi, te lembra dois, não é isso? Dois. Então, é uma relação entre duas coisas, dois objetos. E o que é uma relação, gente? A gente pode pensar assim, é uma associação entre dois objetos. Então, por exemplo, entre duas coisas, qualquer coisa. Então, por exemplo, ó, vamos supor aqui, eu e vocês. Eu estou fazendo um vídeo e vocês estão vendo. Então, tem uma relação entre a gente. A gente está, de algum modo, associado, tudo bem? Eu estou fazendo um vídeo e vocês estão vendo esse vídeo. Então, isso é uma relação, tudo bem? Não sei se você tem um animal de estimação em casa. Você tem um cachorro, tem um gato, tem um hamster, tem um peixe, um papagaio. Também vocês estão relacionados. Tudo certo, gente? Você é o dono do seu animal de estimação, não é isso? Então, tem uma relação aí. Então, relação significa isso. Significa uma associação, um vínculo entre pessoas, objetos, coisas, né? Agora, isso é na vida, né? Agora, como é que a matemática vê essa relação binária, né? É mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver aqui, então. Ó. Relação binária, ó. Então, matematicamente, gente, o que é a relação binária? Matematicamente, uma relação binária, R, então R vai ser a relação binária, de um conjunto A em B, um conjunto A em B, é qualquer subconjunto do produto cartesiano A, cartesiano B. Tá bom, gente? Então, olha só. Relação binária. A gente falou que são duas... binária é dois, né? Então, quem são esses dois aqui, né? É o A e B. Então, é uma relação, gente, entre dois conjuntos. Tudo bem? Então, ó, o que ele está falando para a gente? Que para matemática, a relação binária ela vai se chamar R, tá bom? A relação binária R entre dois conjuntos, tá vendo? Então, os dois objetos, as duas coisas, vão ser os dois conjuntos, tá bom? Então, quem é que vai ser essa relação binária? Vai ser qualquer subconjunto do produto cartesiano desses dois conjuntos. Então, a gente pode escrever assim, ó, tá vendo? Uma relação binária, ela está contida no produto cartesiano de A com B, tá bom, gente? Então, isso é uma relação binária. E é por isso que é bom a gente saber bastante o produto cartesiano, porque uma relação, ela vai ser um conjunto dentro dele, tá bom? É um conjunto dentro dele. Daqui fica claro que a ideia de relação é um conjunto, né? Porque ela é um subconjunto do produto cartesiano. Se ela é um subconjunto, ela também é um conjunto. Então vamos ver exemplos de relações binárias, tá bom? Binárias, né, entre dois conjuntos. Então, gente, para os exemplos, eu vou tomar como A e B os conjuntos que nós usamos na última aula, tá bom? Ó, o A é o 1, 2, o B é o 3, 4 e 5, tá bom? Então eu vou escrever aqui em diagrama de setas, tá bom? Ó, o A é o 1 e 2, o B é o 3, 4 e 5, tá bom? Então só para nós lembrarmos, olha só, nós calculamos, ó, o produto cartesiano de A com B na última aula, lembra? Deu esse aqui, tá bom? Esse conjunto aqui, tá bom? Então, ó, aqui está então a minha parte binária, né? São dois nomes, é relação binária, né? Que é um nome só. Mas são duas partes, relação binária. Aqui está a minha parte binária, que são os dois conjuntos. Agora, qual vai ser a minha relação para eu poder relacionar um com o outro? Vai ser aqui embaixo, ó. Olha só. A minha relação de A em B, né, vai ser como, né? Vai ser os pares ordenados, né? X, Y, que pertencem a quem, gente? Lembra? Pertence ao produto cartesiano, tá bom? A relação aqui ela está sempre dentro do produto cartesiano de A com B. Aonde quem, gente? Aonde o x é 1. Tá vendo? Então a gente vai ter que procurar lá no produto cartesiano de A com B quais são os pares ordenados aonde o x é 1. Então vamos ter que fazer o A cartesiano B. Mas não precisa, porque nós já fizemos na última aula. Ó. Aqui está, ó. O A é 1 e 2, o B é 3 e 4, 3, 4 e 5. Então, eu vou olhar no A cartesiano B, tá? Não é no B cartesiano A, é no A cartesiano B. Porque aqui está
A cartesiano B e aqui está A e B. Então vamos lá. Se fosse B cartesiano A, aqui estaria B cartesiano A e aqui estaria B e A, tá bom? Porque o primeiro daqui tem que ser o primeiro daqui e o segundo, o segundo. Então, ó, no A cartesiano B, aonde o meu X, o primeiro cara aqui do para-ordenado é 1. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Esse é? Não. Esse é? Não. Esse é? Não. Não é. Então é só um 3, um 4 e um 5. Então quem vai ser, gente, é a minha relação. A minha relação, ó, ela vai ser do 1 para o 3, para o 4 e para o 5. Essa aqui é a minha relação R. Tá bom, gente? Então, quem é ela, gente? Quem é ela? Vou escrever aqui, ó. Ela vai ser, ó, o 1, 3, um 4 e um 5. E repara uma coisa muito importante, gente, ó. A minha relação, ela está dentro do produto cartesiano de A com B. Olha só, tá vendo? Ó, esse aqui é todo o produto cartesiano. A minha relação está aqui dentro, ó. É esse. Está aqui dentro. Ou seja, ela é realmente um subconjunto do produto cartesiano, tá bom, gente? Agora, só para a gente ter uma noção aqui das coisas, gente, esse A, esse B, esses elementos aqui dentro, eles têm nomes, tá? Então vamos dar nomes para eles. Então, gente, vamos lá, ó. Repara só uma coisa aqui rapidinho, olha só. Do 1 saíram 3 setas, tá vendo? Ó? Uma seta do 1 para o 3, do 1 para o 4 e do 1 para o 5. O 2, ele ficou sem sair seta nenhuma dele, tá bom? Essa bolinha aqui é para indicar o 1 e essa aqui do 2, tá vendo? Do 1 saíram 3, do 1 saiu nenhuma. Olha só, gente. O conjunto A é chamado de conjunto de partida. CP, tá bom? CP, conjunto de partida. É da onde vão partir as flechas. O conjunto B é chamado conjunto de chegada? Não, não é não. O conjunto B é chamado de contradomínio. Contradomínio. Vamos entender por quê, tá bom, gente? Vamos ver por quê. Olha só. O domínio está sempre aqui no A, tá bom? O domínio são os elementos de A que saem flechas dele. Do 2 sai flecha? Não. Então o 2 não está no domínio. Do 1 sai flecha? Sai. Então o 1 ele está no domínio, tá bom? Agora quem é? Também tem outro conjunto que é a imagem. A imagem está no B. A imagem é quem recebe flechas. Recebe flechas. O 3 recebeu? Sim. 4 também, 5 também. Então a gente pode dizer assim, ó, que o meu domínio é o 1. Tá vendo? Porque do 1 saíram flechas. Então dá para entender por que o B agora é chamado de contradomínio. Porque ele vai receber as flechas de quem está no domínio. O domínio é 1. Ele recebeu as flechas. Então o B é o contradomínio, tá bom, gente? O contradomínio é o conjunto B. E o conjunto de partida é o conjunto A, tá bom? Agora, quem é a imagem? A imagem, gente, é quem está dentro do contradomínio e recebe flecha. Nesse caso aqui, todo mundo recebeu, né? O 3, o 4 e 5. Então, o 3, 4 e 5 são a imagem, mas nem sempre isso acontece, tá bom, gente? Então, o domínio é quem está no A e sai flecha dele, o 1, o 2 não. A imagem é quem está no B e recebe flecha. Aqui nesse caso foi todo mundo. O contradomínio é o próprio B, o B inteiro. E o conjunto de partida é o A, tá bom? O A inteiro. Vamos para outro exemplo. Então, gente, ó, esse exemplo aqui eu já estou pegando o contrário. Ó, binário, né? B e o A, dois conjuntos, né? Binário. E a relação que vai relacionar eles agora é essa aqui, tá vendo? Então, temos aqui nossa relação binária. Uma relação e dois conjuntos. Então, vamos lá. Quem vai ser a nossa relação binária? Vão ser os pares ordenados x, y, que agora ó, pertence a B cartesiano A. Se é B cartesiano A, como eu falei, eu começo com B e depois com A. E vou usar os mesmos B e A adiante, tá? O B é 3, 4, 5 e o A é 1, 2. E como é que eu vou lidar com essa relação? Como é que vai ser a ordem dessa relação? Ó, no caso anterior, era todos os pares ordenados que tinham a primeira componente, né? Ó, 1, não é isso? O x1. No segundo, gente, já é um pouco diferente, ó, um pouco mais complicado.
como é que vai ser a relação? Quem vai ser quem são os elementos desse conjunto aqui, dessa relação aqui, né? Que é um conjunto. São os pares ordenados do B com A, onde o quê? Aonde a segunda componente, tá vendo? É igual à primeira menos 2. Então, vamos lá. Qual é o nosso primeiro passo para descobrir quem é essa relação aqui? É calcular o produto cartesiano B com A, não é isso? Então, vamos lá, ó. Já está aqui pronto para gente. Nós fizemos juntos na última aula. Ó. O A é 1, 2, o B é 3, 4, 5. Então, ó, eu vou olhar para o B e A. B e A, tá vendo? Vamos lá. Ó. Vamos botar aqui a nossa relação. Aqui. Tá vendo? A gente vai ter que procurar identificar quais são desse conjunto aqui, né? Porque tá aqui dentro, né? A relação tá aqui dentro, do B com A. Desse conjunto aqui, quem são as componentes quem são os pares ordenados que a segunda componente y, né? Ela é a primeira menos 2. Vamos ver aqui então, ó. A primeira aqui, ó, 3 e 1. O y é 1. Se eu fizer 3 menos 2 dá 1? Dá, não é? Ó, 3 menos 2 dá 1. E o y é 1. Então essa aqui está dentro, né? Essa aqui está dentro. 3 e 2, gente. 3 menos 2 dá 1. Então não é. 4 e 1. 4 menos 2 dá 2. Então não é. 4 e 2. 4 menos 2 dá 2. Não dá? Dá. Então essa aqui também é. Agora essa aqui. 5 e 1. 5 menos 2 dá 3. Não é então, né? Agora 5 e 2. 5 menos 2 dá 3 também. Então não é. Então são só duas, né? Dois elementos, né? O 3 e 1 e o 4 e 2. Vamos então colocar aqui na setinha. Então está aqui, gente, ó. O 3 e 1 e o 4 e 2. O 5 não leva ninguém, né? Porque não tem esse par ordenado aí, o 5 levando alguém, né? Então, gente, como é que então que a gente pode escrever aqui, ó? Dessa forma, né, ó? Quem é a minha relação? A minha relação é 3 e 1 e 4 e 2. Repara, ó, que realmente ela é um subconjunto, né, do B cartesiano A, ó. 3 e 1, 4 e 2. Ela está aqui dentro, tá bom? Agora, vamos identificar, então, quem é o conjunto de partida, o contradomínio, o domínio e a imagem dessa relação, gente. É um bom exercício. Vamos fazer. Façam aí e depois confiram aqui comigo. Então, ó, como sempre, ó, o meu conjunto de partida é da onde saem as flechas, da onde elas partem. É o B, né? É o 3, 4 e 5. O meu contradomínio é o A inteiro, né? É o A inteiro, não é isso? Agora, o meu domínio, gente. O meu domínio é os elementos do B, né? Da onde a flecha está saindo. Ela sai do 3 e do 4, do 5 não. Então é só 3 e 4, o meu domínio. A minha imagem é os elementos do A, né? Do segundo conjunto, né? Aqui no cantinho, que recebem flechas. Então recebeu 1 e 2. Então é 1 e 2. Repara, gente, que olha só. Para as relações, olha só, nesses dois exemplos aqui. Para as relações, nós temos que, ó, de um elemento podem sair várias flechas. Várias flechas. E também é possível acontecer de ter alguém no conjunto de partida da onde não sai nenhuma flecha. Por exemplo, ó, no 5 e no 2, né, desse exemplo desse, não saíram nenhuma flecha. E do 1 aqui saíram várias flechas. É bom saber disso, tá? Na relação pode acontecer de tudo. É porque mais à frente vamos ver uma relação especial chamada função. E para essa relação tem uma regra que não pode sair mais de uma flecha de 1. Não pode. Então, por exemplo, não pode ter 3 flechas saindo de um mesmo elemento. E não pode ter elementos aqui no conjunto de partida que não sai nenhuma flecha, estejam paradões. Não pode isso, tá bom? Mas é mais para frente, vamos ver isso. Então vamos ver agora uma relação muito importante, que é a relação inversa. Olha que interessante. Vamos ver então, ó. A relação essa aqui e essa aqui, por exemplo, ela está indo daqui para cá, né? Daqui para cá. Se eu quiser calcular a relação inversa, eu só inverter. Ela vai ter que vir daqui para cá. Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Então, nós temos que ter em mente que toda relação tem a sua relação inversa, né? Que é o contrário do que a relação é. Então, vamos
calcular aqui a relação inversa desse último exemplo que nós vimos aqui agora, tá vendo? Esse aqui. Então, gente, a relação inversa é o seguinte, né? Aqui não é o x e aqui não é o y. Tudo bem, ó? 3 e 1. A relação inversa, vamos trocar tudo. Vamos trocar tudo. O que é x vira y e o que é y vira x. Então, a relação inversa, a gente denomina ela com r menos 1. R elevado a menos 1. Vamos ver aqui. Então, vamos começar as trocas, ó. A relação não era B com A? Então, a relação inversa, gente, vai ser A com B. Tá vendo? A relação não era 3 e 1? Então, a relação inversa, ó, a menos 1, vai ser quem? Vai ser 1 e 3. E a relação não era 4 e 2? Então, vai ser 2 e 4. A relação não estava contida no B cartesiano A? Então, a relação inversa vai estar contida no contrário, no A cartesiano B. Tá vendo, gente? Então, o que nós fizemos realmente foi inverter tudo. E olha só como é que vai ficar aqui as flechas, ó. Olha só. O 3 ia para o 1. Agora, o 1 é que vai para o 3, ó. O 1 é que vai para o 3. O 4 ia para o 2. Agora é o 2 que vai no 4. Tá bom, gente? Então, essa aqui é a nossa relação inversa. E repara uma coisa interessante, ó. Nossa relação inversa. Repara que a relação inversa, ela realmente está contido no A cartesiano B. Olha só, aqui não é 1, 3 e 2, 4. Olha para cá, para o A cartesiano B, olha só. A cartesiano B, ó. O 1, 3 está aqui, ó. E o 2, 4 está aqui, tá vendo? Porque a gente pegou o do B cartesiano A e inverteu. Aí obtivemos, né, a relação inversa, né? Pegamos esses aqui e invertemos. Agora, vamos tentar achar aqui, gente, quem vai ser o conjunto de partida, o contradomínio, o domínio e a imagem. Vamos lá, vamos fazer juntos. Então, gente, como o nome já diz, né, na relação inversa, tudo vai inverter. Olha só que interessante, olha só. Espera aí. Vamos lá. Na relação, né, o conjunto de partida era o B e o contradomínio era o A. Na relação inversa, isso inverte, ó. O conjunto de partida agora é o A e o contradomínio é o B. Tá vendo? Então, o que era um virou outro, né? Na relação inversa. E a mesma coisa para o domínio e imagem, né? Porque olha só, o domínio era 3, 4. Agora, a imagem é 3, 4, porque o 3, 4 é que recebe seta. E o domínio desculpa, a imagem era 1 e 2, porque recebia seta 1 e 2. Agora a imagem é o 3, 4, porque quem recebe seta é o 3, 4. Tá vendo? Então, mas isso aqui é claro, né? Porque como eu vou trocar o A com B, e quem estava recebendo agora vai dar seta para quem estava ganhando, né? Ó, o 3 estava dando para o 1, agora o 1 que vai dar uma seta para o 3, tá vendo? Então, como tudo trocou, então faz todo sentido trocar o domínio, a imagem, o contradomínio e o conjunto de partida, né? Então, só lembrar disso, gente, que a relação inversa ela está no A cartesiano B, também troca o B com A, né? E os pares ordenados, ó, também vão trocar, tá certo? Agora, uma coisa que é importante para a relação inversa, a gente já achou tudo aqui, né? Só falta achar a expressão da relação inversa, né? Para a relação era como, ó? Era xy no B cartesiano A, onde o y era o x menos 2. Como é que vai ser isso agora para a relação inversa? O que seria o contrário disso, gente? O contrário de x ser y ser x menos 2. O contrário é o y ser o x mais 2, não é isso? Não é isso? O contrário é isso, né? Então, vamos ver aqui. A relação inversa vai ser justamente isso. Vai ser quem? O xy agora é no AB, né? Antes era no BA, agora é no A cartesiano B, aonde o contrário, né, do que o y ser o x menos 2, que é o y ser o x mais 2. E repara, ó, que realmente, ó, o x mais 2, ó, 1 mais 2, 3, tá dando y. 2 mais 2, 4, tá dando y. Tá bom, gente? Mas nem sempre, gente, nem sempre, dependendo da relação, nem sempre vai ser fácil. Dado a relação, a expressão da regra, né? Da regra da relação, que é y igual a x menos 2, nem sempre vai ser fácil achar a regra da relação inversa. Então vamos ver rapidinho como é que é um truque, né? Um jogo aqui para poder descobrir
como é que é a relação inversa. Então vamos lá. Tem duas etapas muito importantes, né? Tem outros professores que ensinam de outro modo. Tem várias formas de você fazer isso, na verdade. Eu vou ensinar desse modo aqui, com duas etapas. Vamos só lembrar então que a gente tem, né, que a regra da relação é y igual a x menos 2 e a gente quer descobrir qual vai ser a regra da relação inversa. Mas a gente já sabe qual é, essa aqui, né? Essa aqui. Então a gente quer chegar nisso aqui. Então, ó, vamos lá. A gente vai pegar o que nós temos, né? É o y igual a x menos 2. Então, o que a gente tem que fazer com y igual a x menos 2? A gente vai ter que, não tá y igual a uma coisa? A gente vai ter que fazer agora isso com x. Vamos ter que deixar o x igual a uma coisa, tá bom? Ó, y igual, papapá. Vamos ter que deixar x igual, papapá. Vamos ver então como é que vai ficar. Ó. Se eu passar esse menos 2 para o outro lado, vai ficar como? Y mais 2 igual a x, né? Eu passei menos 2 para o outro lado. Agora já acabou, né? Porque ó, y mais 2 igual a x. É só eu inverter aqui ó, os dois ao mesmo tempo. E quando eu faço isso, eu não preciso trocar de sinal, porque eu estou invertendo os dois ao mesmo tempo. Vai ficar como? Vai ficar x igual a y mais 2, né? Ó, eu inverti aqui, ficou x igual a y mais 2. Então, beleza. Então, ó, a primeira etapa foi concluída. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é pegar a regra da relação y igual a x menos 2 e achar o x igual, botar tudo em função, né, de y, ou seja, a gente quer achar x igual a alguma coisa com y, porque aqui está y igual a alguma coisa com x. Então, ó, achamos. Daqui a gente chegou x igual a uma coisa com y. Depois, gente, é a coisa mais fácil. Depois é só trocar. Aonde tem x você bota y, aonde tem y você bota x, né? Então, ó, é isso, ó. Troca o x com y, ó. Aonde tem x, eu coloquei y. Aonde tem y, eu coloquei x. Então, acabou. Essa aqui é a minha expressão, ó. Tá vendo que deu igual, ó? É a minha expressão para a relação inversa. Gente, isso aqui é muito importante, porque quando a gente for ver função, que é uma relação especial, vamos ter que também achar a função inversa, então é super importante. Então, duas etapas. Primeira, acha x, né? X igual a alguma coisa, né? Com y, né? Assim. Segunda, já fez isso. Segunda, troca o x com y. Onde tem x, você bota y. Onde tem y, você bota x. Esse troca-troca aqui é justamente porque tudo trocou, né? Aqui lembra, era 3-1, virou um 3. Era 4-2, virou 2-4. Tá bom, gente? Então agora vamos agora ver uma relação muito especial e muito importante. Função. Então, gente, finalmente chegamos aqui numa parte muito, muito importante da matemática, que daqui para frente vai aparecer o tempo todo pra gente. Então, mas o que é função, gente? Então, vamos lá. Nós vimos produto cartesiano, vimos relação, né, que é um subconjunto do produto cartesiano, e agora vamos ver função, gente. Função nada mais é do que um tipo especial de relação. Então tá aqui, ó. É uma relação especial. É uma relação especial. Então vamos lá. Vamos relembrar um pouco relação, né, que a gente acabou de ver, e correlacionar com função, gente. Vamos lá, então. Ó. Vamos lá. Para termos uma função, né, como a função é uma relação, a função é uma relação. Então, para ter uma relação, é a mesma coisa que vamos ter que ter para ter uma função. Para termos uma função, precisamos de dois conjuntos, né? Lembra, é uma relação binária. Dois conjuntos. E uma regra, né? Uma relação que associa os elementos desses conjuntos. Para a relação, isso bastava. Para a função, não. Para a função, essa regra de relação dos elementos dos conjuntos vai ter que ter uns cuidados especiais com ela. Então, só para ilustrar aqui, ó, gente, ó, vamos lá. Tenho dois conjuntos, né? E eu vou estar relacionando eles, né? A com B. E através de uma função, né? Uma função, f função. Mas a função, gente, a função é uma relação, né? Então, a função, ela está contida no produto cartesiano de A com B, tá bom? Vamos lá ver, então, que tipo de regra especial é essa. Essa regra, gente, que é super importante, está aqui, ó. De todos os elementos de A, do primeiro conjunto, né? Tem que sair seta, gente. Tem que sair seta. E só uma seta. Ou seja, não pode ter elemento no conjunto A que não saia seta nenhuma. E não pode ter um elemento no conjunto A que saia mais de uma seta. Todos têm que sair uma seta só.
tá bom? Uma seta só. Então vamos ver aqui o que nós acabamos de ver na relação ali. Vamos ver quais seriam funções e quais não seriam funções. Então, gente, essa relação aqui, ó. Essa relação aqui. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, tá bom? Essa relação aqui, gente, vamos lá. Vamos ver se ela satisfaz a regra para ser função, olha só. Para ser função, de todos os elementos de A tem que sair uma seta. Opa, já não é, né? Porque o 2, ó, não sai seta do 2. E só uma seta, então não é mesmo, ó, porque do 1 saíram 3 setas. Essa aqui agora, gente, essa aqui agora, ó. Todo mundo tem que sair seta. Opa, então não é a função. Não é a função, porque ó, do 5 não sai seta, né? Então nem adianta. Agora, de cada um só pode sair uma. Do 3 sai uma, do 4 sai uma. Mas como do 5 não sai nenhuma, não pode ser função. Então nem essa relação e nem essa relação, gente, são funções. Vamos ver a relação inversa, que a gente acabou de calcular aqui. Essa relação inversa aqui, gente, olha só. Todo mundo do A está saindo seta? Está, maravilha. Agora, está saindo uma seta só? Está, ó. Do 1 sai uma só, do 2 sai uma só. Maravilha, então essa relação aqui, gente, que é uma relação inversa, mas é uma relação também, ela é uma função, tudo bem? Ela também é uma função, tá bom, gente? Então vamos ver aqui então mais exemplos, porque é muito importante entender quando que é função e quando que não é função. Vamos pegar aqui, gente, olha só. Esse exemplo, A é 0,35 e o B é 1,2, tá? E a F, ó, a F faz o quê? Ela leva o 0 no 1, tá? E o 3 no 2, tá bom, gente? Vamos lá. Isso aqui, gente, é uma função? Vamos ver, ó. De todo mundo do A tem que sair seta, ó. Opa, aqui, ó. Do 5 sai seta? Não. Do 5 não sai seta, né? Então, por causa disso, não é uma função. Botei aqui, ó, não é a função porque do 5 não sai seta, tá? E tem que sair. Gente, para as funções, a gente faz um tipo de associação aqui especial, tá bom? Não é mais para ordenado. É para ordenado, tá? Mas, além disso, a gente faz uma escrita especial. Olha só, o 0, ele não está sendo levado no 1 e o 3 no 2. Como é que a gente pode escrever isso? A gente escreve assim, ó. O F de... Como é que a gente lê isso? F, parênteses, 0 dentro, igual a 1. Como é que a gente lê isso, matematicamente? F de 0 é 1. Ou seja, o 0 está sendo levado no 1. F de 3 é 2. O 3 está sendo levado no 2 por essa função F aqui, tá bom? Não importa aqui qual é a regra, tá? Eu inventei uma regra aqui. Esse leva nesse, tá bom? Então a gente escreve isso assim, tá vendo? Está aqui implícito, né? Está aqui nos dizendo que o 0 está no A, o 3 está no A. E o 1 e o 2 está no B, né? Porque é aonde a seta chega. E daqui é aonde a seta sai, tá bom? Vamos ver mais exemplos. Olha esse aqui agora, gente. O A é menos 1, menos 2, né? Os negativos também podem entrar, não tem problema. O B é o 8 e 9. Vamos lá, ó. E essa função aqui agora eu chamei de G, tá bom? É muito comum ter F, G, H, então eu chamei de G, os nomes das funções. O menos 1 está sendo levado pela função G no 8, mas também está sendo levado pela função G no 9. O menos 2 está sendo levado pela função G no 9. Vamos lá então, gente. Vamos verificar se isso aqui é uma função ou não. Olha só. De todo mundo sai seta? Sai, né? Porque para ser função está aqui, ó. Todos os elementos de A tem que sair seta. De todo mundo sai seta? Sai. Né? Do menos 1 sai, do menos 2 sai. Agora, sai uma só seta? Opa, não, né? Aqui, ó. Por causa do menos 1, ó. Porque dele está saindo duas setas, né? Então não é uma função, tá bem? Tá bem, gente? Não é uma função também. Então, só para a gente aprender aqui a escrever aquele modo, né, de associar os elementos de A e do B pela função, né? Vamos escrever aqui para treinar, né? Ó. Olha só. O G de menos 1 dá quanto? Dá 8. Mas também o G de menos 1 dá 9. Então é isso aqui que faz não ser uma função, né? Porque não pode ter 1 dando 2 diferentes. 1 com duas setas, né? Com de 1 saindo duas setas.
E o g de menos 2, ó, o menos 2 é elevado no 9 pela g, tá bom, gente? Então, a gente escreve assim, tá bom? Vamos ver, então, outro exemplo. Essa função aqui, h, agora, ó. O a é 1, 2, 3, o b é 4, 5, 6, tá bom, gente? Aqui não importa muito bem, eu posso colocar qualquer aqui número, tá? Eu posso colocar aqui qualquer número. E qualquer seta aqui daqui para cá, eu estou inventando, tá? É só para a gente analisar se é uma função ou não. Vamos lá, ó. O 1 é elevado no 4. O 2 também é elevado no 4. Ó. Também é elevado no 4. E o 3 é elevado no 5. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Vamos ver a regra, ó. De todo mundo do A sai seta? Sim, né? Ó, do 1 sai, do 2 sai, do 3 sai. Só uma seta? Também, né? Ó, do 1 sai uma só, do 2 sai uma só, do 3 sai uma só. Então, gente, a h é uma função. Escrevi aqui então, ó, sim, é uma função, tá bom, gente? Então, olha só. Vamos reescrever aqui, como eu falei, ó. O h leva o 1 no 4. Então, isso aqui, ó. O h de 1 é 4. O h leva o 2 no 4 também. Então, o h de 2 é 4. E o h leva o 3 no 5. Então, o h de 3 é 5. Gente, repara que para ser função, a gente precisa olhar para o conjunto A, tá vendo? Ele que é o importante. O B não importa. O B não importa nesse sentido aqui, de ver se é função ou não. Olha só. Porque você pode pensar assim, ah, mas tem duas setas chegando no 4. Não tem problema, não tem problema. Não pode ter mais de uma seta saindo daqui. Todo mundo tem que ter seta saindo e só pode sair uma, tá bom? Então, gente, vamos agora analisar aqui os nomes, porque aqui também tem domínio, contradomínio, imagem. Vamos lá então, tá? Vamos lá então. Muito parecido com o da relação. Lembra? Para a relação, gente, lembra que na relação a gente chamava esse conjunto A aqui de conjunto, né, de partida. Conjunto de partida, né? Só que para a função a gente não usa mais esse nome, gente. Não usa mais. Por quê? Lembra que tinha o conjunto de partida e dentro dele tinha o domínio, da onde saía a seta? Era assim, né? Por exemplo, então, tinha o conjunto de partida e dentro dele tinha o domínio. Por exemplo, isso aqui é uma relação. Ó, isso aqui é uma relação, mas não é uma função. Isso aqui também é uma relação, mas não é uma função. Olha só. O conjunto de partida daqui é o A, é o 0, 3, 5. O domínio é só o 0 e 3. Só eles são domínio. Por quê? Porque o domínio é da onde saía a seta. Mas, para as funções, não faz sentido a gente chamar de conjunto de partida todo A e também chamar de domínio todo A. Porque, para as funções, o domínio vai ser o próprio A. Por quê, professor? Porque, olha só, para as funções, todo mundo do A não tem que sair uma seta? Sim. E o que era o domínio? O domínio era quem estava no A e saía a seta, não é? Sim. Então, quem é o domínio? Ó? O domínio é todo o A, é o 1, 2, 3. Por quê? Para as funções, todo mundo do A vai sair seta. Então, o domínio é sempre o conjunto A. E, igualmente, para as relações e para as funções, ó, o contradomínio é todo o conjunto B. Tá bom, gente? O contradomínio é todo o conjunto B. Então, aqui, ó, contradomínio. É todo o conjunto B. Agora, quem é a imagem? A imagem é igualzinha para as relações. A imagem é quem está no contradomínio e recebe seta. Ó. Aqui, só quem recebeu foi o 4 e o 5, né? Então, o 4 e 5 é o conjunto imagem, né? A gente tem que escrever assim, ó. Imagem é 4 e 5. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Então, olha só. O domínio é sempre o A, porque todo mundo dele sai seta nas funções. O contradomínio é sempre o B, tá bom? E quem vai ser a imagem? A imagem, igual nas relações, vai ser quem é do B e recebe seta. Nesse caso aqui, só o 4 e 5. O 6 não recebeu seta, então ele não entra na imagem, mas ele entra no contradomínio, tá bom, gente? O contradomínio é o B. Vamos ver, então, um exemplo muito interessante sobre funções. Vamos lá, então, gente, olha só. A e B. O A é 0, 1, 2, o B é 0, 1, 2, 3, 4. O 0 está indo no 0, o 1 no 2, o 2 no 4. Primeira coisa, é uma função, gente? Vamos ver, né? Ó. Todo mundo do A está saindo seta? Sim. Só uma seta? Sim. Então, é função. Sim, é função.
Vamos agora escrever então a relação da função aqui, né? Do 0 no 0, 1 no 2, 2 no 4. Vamos lá. Ó, o 0 é elevado no 0, 1 no 2 e o 2 no 4. Eu só escrevi isso aqui dessa nova maneira. Vamos lá então achar o domínio, contradomínio e imagem. Contra domínio, todo mundo do A, né? É o A. Domínio é o A, né? É o 0, 1, 2, A. Contradomínio, gente, é todo o B, né? Ó, é o 0, 1, 2, 3, 4. Só botei assim. 0, ó, contradomínio, geralmente a gente escreve junto. Aqui eu botei com tracinho, mas pode ser também. Contradomínio é 0, 1, 2, 3, 4. É o B, não é isso? É o B. Agora, gente, quem é a imagem, gente? Lembra? A imagem é quem recebe seta, ó. O 0 recebe seta, o 2 recebe seta e o 4 recebe seta. Então, a imagem aqui, gente, é o 0, 2, 4, tá bom? O 1 e o 3 não fazem parte da imagem, tá bom, gente? Olha só. Agora, gente, eu queria que a gente pensasse também um pouquinho na regra. Na regra, porque a regra aqui importa. Então, vamos pensar assim. Vamos descobrir a regra. Qual é a regra? Ó, o 0 leva no 0. Não tem uma fórmula para descobrir a regra, é pensar, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo. O 0 leva no 0. O 1 leva no 2. O 2 leva no 4. O que está acontecendo, gente? Pensa aí um pouquinho. Por exemplo, ó, se eu tivesse aqui no A o 3, né? Teria que sair uma seta do 3, né? Aonde que o 3 iria? A seta do 3 iria para onde, né? Ó, o F de 0 dá 0. O F de 1 dá 2. O F de 2 dá 4. O F de 3, gente, daria quem? E aí, o que vocês me dizem? Repararam? Está sempre dobrando. Ó, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, o F de 3 daria 2 vezes 3, 6. Então, gente, como é que eu posso escrever essa regra geral para essa função? Essa função ela faz o seguinte. Ela pega o número do A e multiplica ele por 2. Então, como é que eu posso escrever a regra dessa função? A gente pode escrever ela assim, ó. F de x igual a 2x. 2 vezes x. Aqui é multiplicação, tá? 2 vezes x. Por quê, gente? Quem é esse x? Esse x é qualquer elemento do conjunto A. Pode ser qualquer um do conjunto A. E quem ele vai ser lá no B? Ele vai ser o dobro. Essa função ela sempre calcula o dobro, tá bom? 1, 2, 2, 4, 3, 6, tá bom? Então, essa é a nossa função. Vamos ver, então, outro exemplo, né? Esse aqui. O A é menos 1, 1, 0, menos 2, 2. Eu escrevi assim só para facilitar, para as setas não ficarem emboladas, tá? Fora da ordem, né? Tá fora da ordem. Menos 1, 1, 0, menos 2, 2. O B, gente, o B é 1, 2, 0, 3, 4. Primeira coisa, vamos ver se é a função. O menos 1, ó, de todo mundo do A, tá saindo seta? Tá, né? Ó, sai seta do 2, menos 2, do 0, do 1, do menos 1. Sai uma seta só? Sim. Então é função? Sim, é função. Vamos então agora reescrever, né? Usando aquela notação diferente, ó. Essa aqui, né? Vamos conferir, ó. O G de menos 1 é 1. O G de 1 é 1 também, ó. O menos 1 e 1 estão chegando no 1, tá bom? Agora o G de 0, gente. O G de 0 é 0, tá bom? É 0. Agora, o G de menos 2. G de menos 2 é 4. E o G de 2 é 4. O 2 e menos 2 chegam no 4. O 1 menos 1 chega no 1. E o 0 chega no 0. Vamos lá. Vamos achar o nosso domínio, gente. O domínio a gente já sabe, né? É sempre o A, não é isso? O domínio é o A, tá bom, gente? Todo A. Contradomínio é o B, né? É sempre o B. Contradomínio é o B. Também pode escrever assim, CD, tá? Para contradomínio, é o B. Quem é a imagem, gente? A imagem é quem recebe a seta. Ó, o 1 recebeu seta, o 0 recebeu seta e o 4 também. Então, a minha imagem vai ser quem? Vai ser 0, 1, 4. Agora, vamos pensar então, gente, qual é a lei de formação da função? Qual é a lei de formação da função? Isso de lei de formação é isso aqui, ó. A lei de formação é o seguinte, ela pega 1 e faz o dobro. Então, a lei é essa aqui, ó. F de x é 2x, é sempre o dobro. Por que a lei de formação de uma função é importante? Porque, olha só,
Se eu sei a lei de formação de uma função, eu consigo calcular qualquer valor nela. Por exemplo, ó, eu quero saber, professor, qual é o f de 9, né? Mesmo não estando aqui, eu quero saber quanto é que é o f de 9. O 9, ela levaria em aonde? Levaria em quem? Ó, como essa função aqui, a lei de formação dela é que ela pega um número e faz vezes 2, 2 vezes 9 dá 18. Então, o f de 9, ele iria no 18. Tá bom, gente? Então, é por isso que é importante a gente achar a lei de formação da função. Porque aí a gente consegue calcular qualquer valor numérico dela. Então, por exemplo, ó, vamos olhar, analisar essa função aqui de baixo. Ó. O menos 1 leva no 1. O 1 leva no 1. O 0 leva no 0. O menos 2 leva no 4. O 2 leva no 4. Ó. Os negativos estão virando positivos. Isso te lembra o quê, gente? Isso te lembra uma potência, né, ao quadrado. Então, realmente, essa é a lei de formação da função. Vamos conferir. A gente tem que pensar e ver se tá batendo cada um das setas aqui e conferir para ver se está certo. Então, ó, a lei de formação da função é x ao quadrado. Ó. Ela pega o número e eleva ao quadrado. Ó. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, g de x é x ao quadrado. Isso é muito bom, por quê? Se eu quiser calcular então agora quanto é que quem ela levaria se fosse o menos 4 aqui. Se aqui no A tivesse o menos 4. Não é aqui, tá? Se aqui no A tivesse o menos 4. Ela levaria em quem, gente? É só colocar, ó. Aonde tem x, é aqui, né? Ó. G de x é x ao quadrado. Eu coloco o menos 4. Aonde tem x, eu coloco menos 4. Vai ficar menos 4 ao quadrado. Que dá 16, né? Então, se tivesse menos 4, ela levaria no 16. Tá bom, gente? Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso. Para calcular o valor numérico, né, a gente precisa saber qual é a lei de formação da função. Dessa aqui é f de 2x. Então, por exemplo, se eu quero, só um exemplo aqui, se eu quero calcular a f de menos 1, vou fazer o quê? Vai ser 2 vezes x. Quem é x? Menos 1. Vai ser 2 menos 1, né? Então vai ser quem? Vai ser menos 2, né? É só fazer o dobro. Menos 1 vezes 2, menos 2. Mas para calcular mesmo, a gente faz assim. A gente coloca aonde tem o x, a gente coloca o número. Ó. Aqui era menos 4. Colocamos aqui no x menos 4. Tá bom, gente? Então, isso aqui foi nossa introdução à função. Um tema muito importante, tá bom, gente? Então, um grande abraço. Tudo de bom. Fiquem espertos aí na função. E bons estudos.